Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre perspectiva e desenhar personagens em cenários, né? Eu vou começar uma série falando sobre esse assunto e eu não sei porque esse microfone tá torto, vocês viram? Aqui. Alô? Acho que agora sim. Muito bem, quando você quer desenhar um personagem junto com outro no mesmo cenário, os dois estando no mesmo lugar, como que você vai fazer? Então tem uma manha, né, que você pode usar a linha do horizonte como referência, certo? Como assim? A linha do horizonte vai servir como referência de quê? Se vocês assistiram o vídeo de perspectiva que fala sobre a linha do horizonte, nesse vídeo eu explico que a linha do horizonte serve para mostrar a altura do ponto de vista do observador, né? O zoinho do caboclo está aqui, ele está observando a cena dessa altura aqui. Beleza? Ou a câmera vai estar lá fotografando, né? Dessa altura aqui. Então tudo que for nessa linha vai estar na mesma altura do observador. Tudo que for acima da linha vai estar acima do observador. Tudo que for abaixo da linha vai estar abaixo do observador. Analisando assim parece bem óbvio, mas às vezes na hora de desenhar, se a gente não fizer a linha para a gente se basear, conforme a gente vai indo para o fundo da cena, a gente pode se perder. Por exemplo, vamos imaginar que tem um personagem aqui que está com a cabeça na altura dessa linha aqui, ó. Beleza? Todos os personagens que forem da mesma altura que esse indivíduo aqui vão estar com a cabeça na linha. Se tiver um personagem, ó, o bonequinho dele vai estar aqui, né? Beleza? Tem um personagem lá no fundo. Ele é do mesmo tamanho desse cara aqui, só que porém ele está mais longe, ele vai ter que estar menor, né? E a cabeça dele vai ter que estar nesse lugar aqui. Beleza? E se tiver um personagem mais perto, né? Mais pro nosso lado, então a cabeça do personagem vai ser maior, mas ela vai estar... Opa, fiz muito opa. Vai estar na mesma linha. E eu posso colocar 300 personagens aqui, ó. Né? Nessa cena que eles vão ficar. Aí eu faço obviamente o corpo do personagem proporcional àquela cabeça que eu desenhei, né? Aí ele automaticamente vai ficar com os pés no chão da mesma forma que então. Beleza? Bem simples, né? Bem fácil. Bem legal, bem animado. Todo mundo fica feliz quando faz essas coisas, né? Fica bem uma coisa muito divertida, né? Eu posso colocar mais gente aqui. Dá pra fazer uma cena de uma rua cheia de pessoas se baseando nisso aqui, certo? Então você pode colocar 1 milhão de pessoas aqui. Se você for desenhar um cenário nesse lugar aqui, você vai colocar os pontos de fuga do cenário na linha do horizonte, né? Porque está tudo no mesmo plano. Beleza? Então aqui é uma questão bem tranquila, bem animada, bem faceira, divertida. Mas se tiver um personagem que for mais alto ou mais baixo que esses caboclos que estão aqui, o que você vai fazer daí? Vai morrer, né? Acabou o mundo daí, porque daí como é que você vai fazer se você não sabe? Porque você só sabe fazer os personagens na linha. E agora? E agora? Você vai usar a linha do horizonte da mesma forma, certo? E o que eu aconselho você a fazer? Quando você precisa desenhar vários elementos que são de alturas diferentes, tipo, aqui a gente está pensando numa cena que todas as pessoas têm a mesma altura, certo?
todos os seres humanos que estão aqui têm a mesma altura. Digamos, sei lá, 1,80, né? Para ser umas pessoas mais altas. Se eu tiver um cara, por exemplo, se for fazer uma história em quadrinho que tenha o Hulk lá no meio da história. Ele é mais alto, né? Obviamente que os personagens normais. Então o que eu faço? Deixa eu ver se o negócio está enquadrado aqui. É, tá meio torto. Aí agora tá. Ó, agora ficou chique. O que você faz? Antes de você desenhar, eu recomendo que você faça um esquema aqui, ó. Imagine que esse aqui é o chão, né? E você vai fazer tipo aquela cena de filme assim que aparece os bandidos assim, né? Um do lado do outro. E a pessoa tem que identificar. Por quê? Você vai fazer assim, ó. As pessoas que têm estatura padrão, elas vão ser dessa altura aqui. Aí você faz lá, um bonequinho. Beleza? Digamos lá, um Hulk no lado dos caras aqui, ó. Vai ter esse tamanho aqui. Arcado, né? Digamos que ele esteja meio corcunda lá. Um cavalo, por exemplo, normalmente o lombo do cavalo vai bater no queixo de um ser humano normal, né? Então se tiver um cavalo na cena, o lombo do cavalo vai bater na altura do queixo. E a cabeça ele vai ficar um pouquinho acima. Se ele tiver com a cabeça bem erguida, né? Um carro, que altura que um carro bate numa pessoa, mais ou menos nessa altura aqui, né? Então se eu tiver um carro na minha cena, ele vai bater nessa altura aqui. Se eu tivesse um dinossauro na minha cena, né, um ser humano bateria mais ou menos na altura do joelho do dinossauro. Muito bem. Por que essa porcaria aqui, né? Por que você vai fazer esses elementos aqui? Uma altura de uma porta. Uma porta é mais alta que um ser humano, né? Porque como é que o ser humano vai entrar numa porta? Então, ela vai estar acima da cabeça. Porque agora o que eu tenho que fazer é ver aonde que a linha do horizonte está batendo dos personagens aqui, né? É ou não é? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo de cena, eu coloquei a linha do horizonte batendo exatamente no topo da cabeça dos personagens. Então todos os personagens que tiverem essa estatura aqui, ó, é como se a linha do horizonte estivesse aqui, né? Eu poderia colocar a linha do horizonte e a visão da câmera no lugar que eu quisesse. Eu vou fazer um outro vídeo colocando um outro exemplo só para vocês entenderem melhor, né? Então se eu tiver uma porta para desenhar nesse lugar aqui, ó, eu tenho que colocar ela proporcional ao que ela passa acima da linha do horizonte aqui. Beleza? Todo mundo tá entendendo? Todo mundo faceiro? Então aqui, ó, se esse cara aqui tivesse parado numa porta e tivesse uma porta do lado dele aqui, a porta ia estar desse tamanho aqui, né? Agora se tivesse uma porta lá longe, lá no Cafundó do Judas lá, eu sei que uma pessoa ela dá da linha até o lugar que ela tá no chão. Então, né, se tiver uma pessoa aqui, que altura que vai ser essa pessoa? Essa pessoa vai ser desse tamanho aqui, ó, né? Porque ela tem que estar da linha até o lugar que ela tá com os pés no chão. E a porta, se ela estiver do lado de alguma porta, a porta vai ter que estar acima da linha. Então se tiver uma pessoa lá atrás, ó, vamos imaginar uma pessoa lá no fundo. Se tiver uma porta lá, a gente tem que pegar a nossa a nossa proporção de referência, que é a pessoa aqui, né? E colocar lá perto. Eu não preciso desenhar o boneco, né? Eu só preciso imaginar o tamanho que ele seria para mim desenhar uma porta. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo tem. 10 minutos. Dá tempo de mostrar mais um exemplo dentro dessa mesma. Vamos imaginar essa mesma cena aqui, ó. Vamos colocar lá
puxar a linha aqui. Agora aqui, ó. Colocar um carinha aqui. Ó, ele tá... Eu quero que ele esteja nesse lugar aqui do chão, certo? Eu tenho que ver daqui até a linha o tamanho que ele vai ser. Então meu personagem é isso aqui. Eu sei que na metade do caminho fica a virilha, né? Aí você vai ter que usar outras formas de medida. Aí não vai dar mais pra você começar medindo pela cabeça. Vai ter que achar atalhos no boneco pra você esboçar o boneco proporcional. E aqui no caso parado, né? Tipo, por aí que eu digo, quando você vê um desenhista história em quadrinho passando na rua, dê os parabéns pro cara, porque o serviço dos peões não é fácil. Eles têm que fazer isso aqui em cada quadrinho praticamente que os caras fazem, né? Então é uma coisa digna de nota. Então, como que eu vou colocar um carro proporcional a esse ser humano aqui, nessa cena? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que imaginar. Não quero colocar o carro do lado desse cara aqui. Eu quero colocar um carro mais para trás. Então eu imagino o tamanho que seria uma pessoa. No lugar onde vai estar o carro. Digamos que o carro vai estar aqui. Independente do ângulo que o carro esteja, né? Se a parte mais alta do carro, que é aqui, ó, esse pedaço aqui, do capô, do teto aqui, né, bate mais ou menos a altura do peito de um ser humano, que é, pelo que eu lembro, acho que é mais ou menos isso, né, quando a pessoa tá ou é um pouco mais alto, depende do modelo do carro também, né, sei lá, uma pessoa sentada, acho que seria um pouco mais alto, digamos que seria um pouquinho mais aqui. E eu tenho que fazer, eu tenho que achar um ser humano aqui, seria desse tamanho aqui. A virilha estaria no meio do caminho, né? E o carro, ele dá mais ou menos a altura do peito. Então eu sei que a parte do carro mais alta vai dar a altura do peito do personagem. Então se o carro estiver de lado, ele vai ficar desse tamanho aqui. E agora se eu estiver em perspectiva, eu pego o ponto do carro aqui. Da mesma forma, né? Digamos que aqui o meio, aqui o peito do ser humano seria mais ou menos aqui. Eu pego aquela fatia do carro. Imagina, ó, isso aqui vai ser a proporção do carro. Aí ele tá vindo de acordo com a linha do horizonte, né? Vou colocar um ponto de fuga e vou fazer o carro nesse sentido aqui. Então um pneu do carro vai estar aqui, o outro pneu do carro vai estar aqui. E a altura dele tá proporcional, né? Porque eu me baseei nessa fatia aqui do carro que eu coloquei aqui, certo? Reflitam bastante nesse assunto, porque não é um assunto fácil, beleza? É um assunto um pouquinho enjoativo assim de se fazer. Não é uma coisa assim que você pega e pá, né? Então faça o teu máximo para você entender como fazer essa parada aqui, porque não é fácil, infelizmente não tem como. Se você quer desenhar história em quadrinho, você quer construir cenas sem copiar de referência, né? Você não quer depender de uma referência para copiar uma cena, você vai ter que usar esse método aqui. Vai ter que criar uma cena mais ou menos dessa forma. Agora vamos colocar o Hulk lá, né? Nessa cena aqui. Digamos que aqui seja mais ou menos o peitoral do Hulk, ó. Então o topo da cabeça bate na altura do peito do Hulk, certo? Então o que eu faço? Se eu for desenhar um Hulk lá atrás, lá, ele tá bem louco, eu tenho que fazer o peito dele bater aqui. Então assim, eu quero que ele fique nesse pedaço aqui. Então eu sei que do chão até aqui tem que ser o tamanho dos pés dele até o peito, porque daí daqui pra cima vai ter o resto do corpo e a cabeça aqui. Então é só deixar o boneco proporcional dos pés, né, até
Aí eu posso fazer de várias formas, né? Por exemplo, eu posso avaliar aqui, ó, do chão até os pés dele, onde que fica o meio do caminho. Aqui entra um pouco de técnica de observação, né? Ó, o meio da coxa dele fica no meio do caminho, da linha do horizonte até o chão. Então eu tenho que fazer aqui, ó, se eu quero que ele fique lá, o meio do caminho aqui tem que estar na coxa dele, aqui, ó, no meio da coxa. A virilha tem que estar para cima. Se eu quiser colocar ele aqui, ó, um pouquinho mais perto, o meio do caminho é aqui, né? Do chão onde ele tá, a coxa dele precisa estar aqui. A virilha aqui para cima. E aqui vai dar o peitoral dele, porque ele tá curvado, né? Ó, aqui tá o nosso personagem ali, faceiro, animado, bem louco das pernas dele, né? Na época eu tava fazendo curso de desenho, o professor nós tinha mania de ficar inventando esses dizeres assim, popular, né? Bem louco das pernas. Isso é uma coisa que a gente carrega pro resto da vida, né? Bem louco das pernas. Quando a pessoa vai embora, eles falam que ela vai carpir o shark, que é uma expressão que não tem nada a ver, né? Erguer o shark, nós falamos carpir o shark. Umas coisas bem divertidas assim. Para isso que serve também as aulas de desenho, né? Para você aprender novas expressões. Se tiver um cavalo nessa cena aqui, como é que eu vou colocar esse cavalo aqui? Eu vou colocar de acordo com que, ó, digamos que tem uma pessoa aqui. Eu sei que a cabeça da pessoa vai ser mais ou menos desse tamanho. O lombo do cavalo vai estar passando nessa altura aqui. Mas é isso, pessoal. Então basicamente, ó, a estruturação da coisa é essa, né? Devagarzinho a gente vai passando os temas para vocês aí, mas tem que ser com calma, né? Ah, eu esqueci do dinossauro. Dinossauro, se tivesse um dinossauro nesse pedaço aqui, ó, o joelho fica na linha, a canela fica no meio do caminho, né? E aqui ficou o pezão. Então se for colocar um dinossauro lá atrás, o joelho dele tem que estar na linha, a canela no meio, o pé no chão, se o pé dele estivesse mais para trás lá, e os bracinhos aqui, ó, ficam acima da linha, e a cabeça fica acima da linha aqui, né? Você vai desenhar uma história do Jurassic Park, né? Então você sabe que o dinossauro, por ele ser maior que um ser humano, ele fica bem acima da linha. E se você for desenhar tudo isso acontecendo no meio de uma cidade, por exemplo, você vai colocar os pontos de fuga todos nessa linha e fazer os prédios, né? Tudo que tiver de cenário ali. Então o que eu quero com esse vídeo é que vocês entendam o princípio da coisa, né? Como colocar todos os personagens no mesmo plano, que depois eu vou fazer vídeos acima, à frente, né? Ensinando como colocar um personagem acima de um degrau, seguindo esse mesmo princípio aí. Tranquilo, pessoal? Então é isso, estudem, né? Entendam se o teu objetivo é criar cenas e etc e tal. Batalhe com isso aí, porque isso vai precisar muito, né? Principalmente para quem está trabalhando, pretende trabalhar com história em quadrinho. Isso aí vai ser essencial para você conseguir construir suas cenas dentro dos quadrinhos lá, beleza? Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos aí, bons estudos, não deixe de se inscrever no canal, ajudar a divulgar, se inscrever no grupo do Facebook aqui na descrição, beleza? Então, fui e até o próximo vídeo.